Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Vinícius. O meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Deuteronômio 17 diz assim: Não ofereça em sacrifício ao Senhor nosso Deus um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. É possível que em alguma das cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher que peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele, isso é, adore outros deuses, ou o sol, a lua, as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examine o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas são as primeiras de jogarem pedras no condenado, depois todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, questão de propriedade ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresente o caso aos sacerdotes, levitas e ao juiz que estiverem resolvendo as questões daquele tempo. Eles julgarão o caso e darão sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer a decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem o que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém mais fará a mesma coisa. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês para tomarem posse dela, e depois de terem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprar em cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, por isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está escrito no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia todos os dias da sua vida, lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Engraçado que nesse capítulo aqui já mostra que o povo ia pedir um rei, né? Antes deles de fato pedir, né? E Deus já estabeleceu o que o rei deveria fazer. E a gente vê que alguns reis foram se desviando disso, né? Até porque naquela época existia reis, né? Era meio natural. Eles mataram vários reis para conquistar a terra. Então era uma coisa que eles já viviam. Então claramente, né, Deus já falou, não, eu sei que vocês vão pedir. Capítulo 18. Direito dos levitas e do sacerdote. Moisés disse ao povo: A tribo de Levi não receberá terras em Canaã como as outras tribos. Portanto, o sacerdote levita receberão a sua parte do sacrifício oferecido a Deus. Eles não terão terra, conforme o Senhor Deus prometeu. A parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdote do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bode em sacrifício a Deus, o sacerdote receberão um quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, seja cereais, ou vinho, ou azeite, ou lã. Pois o Senhor nosso Deus os escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles, os seus descendentes, o sirva como sacerdote para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel deseja ir a outro lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor nosso Deus, como faz as outras levitas que estão ali, e receberá a mesma quantidade de alimento que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderão ficar com tudo o que sua família mandar. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imite os costumes nojentos desse povo de lá. Não ofereçam seus filhos em sacrifícios, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinho ou pessoas que tiram sortes. Não tolere feiticeiros, nem que façam despacho, nem o que invocam o espírito dos mortos.
O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos. Enquanto vocês vão tomar posse dela, em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vão ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sorte, mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembre que naquele dia em que estava reunido aos pés do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Senhor, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez esse grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para ele um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, ele dirá ao povo tudo o que ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fique sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e você não precisam ter medo dele. Então, nesse capítulo 18 tem uma partinha que a minha Bíblia até fala, né, na descrição embaixo, que Moisés fala muito sobre Jesus, né? Quando ele fala: vai vir um profeta parecido comigo, é sobre Jesus que ele tá falando, né? Que você tem que obedecer às ordens dele e tal, já que vocês, né, precisam de alguém que fale, né, com Deus. E aí ele tava falando nessa referência no versículo, acho que é 18, se eu não me engano, que fala sobre isso, sobre a referência de Jesus Cristo. E aí em Deuteronômio 19 diz assim: Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então divida o país em 3 partes e em cada uma delas escolha uma cidade para onde seja fácil fugir. Qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém pode matá-lo. Se o homem sem querer ou por engano matar alguém que não seja seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar a árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades e ali ninguém pode matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria o tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora esse não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que eu estou dando a vocês hoje, de amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, e se nunca desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais dessas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhe está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele ficaria de tocar e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte. E o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso a fim de que tudo corra bem para vocês. Não mude de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta, é preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro.
Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá o que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então tá aí, né? São regras e leis que estão sendo estabelecidas. E o povo de Israel desse jeito ia se diferenciar de todas as nações na sua volta, né? É o que Deus queria, justiça, um povo unido, um povo que não cometesse injustiças e com uma lei super avançada, né? Porque tudo isso aí era novidade para aquele tempo. No capítulo 20, fala sobre leis de guerra. Versículo 1. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muito cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem um combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelita, escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-lo do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa, senão pode acontecer que ele morra na batalha e os outros homens venham a morar na casa. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa, senão pode acontecer que ele morra na batalha e outros homens comem as suas uvas. E se houver aqui um homem que já contratou casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa, senão pode acontecer que ele morra na luta e os outros homens casem com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa, senão pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabaram de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, faça uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalho forçado. Porém, se eles não entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem a espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhe dará o que era do inimigo e vocês usarão tudo isso para o seu próprio bem. Faça isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistaria as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores, conforme Deus mandou. Acabe com todo esse povo, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercados numa cidade muito tempo e que demore a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali, comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos, para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, a que não são frutíferas, e use os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Achei legal esse capítulo que ele é em duas partes, né? A primeira que ele começa a separar, né? Os homens que acabaram de construir a casa, o homem que tá noivo, né? Para que ele possa viver isso. E eu nem consigo ver os homens voltando para casa, mesmo que foi dada uma ordem. Eles eram tão, tipo assim, não digo tudo, né? Mas quando a gente lê, a gente percebe que eles eram muito patriota, que fala. Sim. Então eles queriam defender a ideia. Então não acho que nenhum deles fala: vou voltar para casa porque eu acabei de construir minha casa. Mas é legal porque se quisesse ele poderia fazer isso. E a outra parte é que Deus deixa muito explícito no sentido assim: se você for lá naquela cidade X, Y, Z, não chega já que nem bárbaros, né? Matando todo mundo, destruindo tudo, botando fogo nas casas. Não, faça uma proposta de paz. Se eles aceitar, bem. Se eles não aceitar, aí, né? Aí vão pra guerra. E eu achei legal essas duas partes, que Deus deixa bem claro nesse versículo, nesse capítulo.
E é legal que ele fala, né? Se um soldado tiver com medo de ir pra guerra, é melhor ele nem ir. Também. É interessante, né? A gente precisa ser forte e corajoso, assim como Deus falou com Josué, né? Em tudo que a gente for fazer na nossa vida. Tem situações de guerra que vai exigir muita coragem. E coragem não é ausência de medo, né? A coragem não é ausência de medo. Você pode sentir medo, mas você tem que romper com ele a ponto de você ter coragem de encarar ele. Então fica essa lição pra nós. Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, compartilhe com mais pessoas e até lá. Tchau, tchau.